Então, muito bom dia, gente. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Eu vou já abrir direto aqui o texto e aí vou comentando. Como é que tá o tamanho do texto aqui para visualização? Para Tá mim tá bom? ótimo. Tá. Então, a gente parou na aula passada no verso número 39. Tá? Vamos lembrar, quando a gente começou o estudo desse capítulo 2, eu expliquei para vocês que a gente tem basicamente dois grandes temas aqui nesse capítulo. O tema do Samkhya e o tema do yoga. Então, nesse primeiro capítulo, o ensinamento de Samkhya, né, ele diz respeito a esse conhecimento que Krishna está apresentando sobre a diferença entre o que é material e o que é espiritual. Esse é basicamente o tema da filosofia Samkhya. Tá? Então, veja que Krishna descreveu que tudo aquilo que é material se caracteriza por ser limitado e perecível, né? O material é aquilo que assume uma forma e aí essa forma ela não se mantém, ela não se sustenta, essa forma ela vai se modificando. De modo que toda a energia material, né, que ela é chamada de Prakriti, ela está num constante processo de transformação. Né? Essa transformação é chamada de Parinama, e às vezes a gente traduz ela como a lei da impermanência. A energia espiritual, por sua vez, ela se opõe a essas características da matéria, porque o espiritual é aquilo que está não limitado pelo espaço, né, pelos elementos materiais, e ele também não é limitado ou ele não sofre a influência do tempo. Né? Portanto, tudo aquilo que é espiritual é atemporal, eterno, permanente. E Krishna afirma que todos nós, seres vivos, tá? Não só nós, seres humanos, mas todos os seres vivos, ele usa o termo Sarva Bhutani, todos os seres vivos são feitos dessas duas energias, tá? Há uma parte material e uma parte espiritual em cada ser vivo. Em outras palavras, em cada ser vivo existe um corpo que nasce e morre e uma base espiritual eterna. Esse foi o resumo do ensinamento de Samkhya, né, que Krishna estava dando para o Arjuna até aqui, até esse momento. A partir de agora começa o ensinamento de Yoga. E o que que é o ensinamento de Yoga aqui nesse capítulo? Né? Ele vai explicar que, baseado nesse pressuposto de que todo ser vivo tem uma base espiritual em si, existe então a ação que nos leva a essa realização. Tá? Então, deixa eu explicar isso de novo, né? A visão do yoga, essa percepção, né, da natureza espiritual, ela não é tão evidente para nós, porque a nossa percepção, ela se foca, né? Ela é predominantemente voltada para o nosso corpo e para a nossa mente. Portanto, a percepção da energia espiritual não é algo evidente. E o yoga, ele tem esse pressuposto de que existem, então, ações. Tá? A nossa vida ela é feita de ações, né? Nós estamos numa máquina em movimento, né? Esse corpo mental, esse corpo físico está em movimento. Então, existem ações que são ações que podem reforçar essa cegueira, essa ignorância do eu espiritual. Essas ações, elas vão então nos levar para isso que ele chama aqui no verso 39 de karma bandha.
que é o aprisionamento nesse cativeiro do karma, né? Então aí ele está falando sobre ações que reforçam a nossa ignorância, a nossa cegueira existencial e façam que a gente fique preso nesse personagem, ego, corpo, né? Dentro de um ciclo de ações e reações chamado de karma bandha. E agora entendam bem isso. Yoga é justamente a ação que vai nos libertar desse cativeiro. Tá? Entendam yoga como a ação que liberta. Então, nesse capítulo e nos próximos, tá? Em toda essa primeira parte da Bhagavad Gita vai ficar muito claro que yoga é a parte prática desse conhecimento do Samkhya. Tá? O Sankhya me dá o conhecimento de que eu sou essa energia espiritual por detrás da minha mente, do meu ego e do meu corpo. O yoga é a parte prática, o yoga é o que vai me mostrar como agir nesse mundo para que eu possa recobrar essa consciência espiritual. Tá bem? Por isso, Krishna, de uma maneira didática aqui nesse verso, ele diz que ele acabou de instruir o Arjuna sobre o Samkhya e agora ele vai instruir o Arjuna sobre o Yoga. E para instruir o Arjuna sobre Yoga, ele evoca aqui, tá, um conceito dentro da filosofia védica que é muito importante, que é esse conceito de Buddhi. Então vejam a palavra, tanto aqui no verso em sânscrito, quanto aqui o José Raimundo, que traduziu o texto para a gente, ele destacou, né, o Buddhi, entre parênteses aqui. Então, o que que é esse Buddhi? Ah, Buddhi é uma palavrinha em sânscrito que deu a palavra Buddha. Buda todo mundo conhece, né? Então, esse personagem histórico que é considerado aí um dos grandes mestres, né, da espiritualidade do mundo. O Buda, ele recebe esse nome, esse título, a partir do momento em que ele se ilumina, né? Alcançando a iluminação, ele é então chamado de Buddha, que é a palavra que significa justamente isso, tá? O ser desperto, o ser iluminado, o ser que está vendo tudo com clareza, né? Então indica aqui o antônimo do ser que está imerso na ignorância. E aí, então, dentro da filosofia Samkhya, né, dentro da filosofia do yoga, Buddhi é considerado a dimensão superior da nossa mente. Nossa mente ela pode ser dividida basicamente em três dimensões, tá? Uma dimensão que é considerada, tá, entre aspas, inferior, porque ela é um pouco mais, vamos usar um termo assim, ela é mais burrinha, né? Essa dimensão é chamada de manas. E o que que essa dimensão da mente ela faz? Ela simplesmente colhe os estímulos que chegam através dos sentidos e ela reage a esses estímulos com base numa lógica muito simples, binária de agradável ou desagradável. Então, por exemplo, se você chega num restaurante, aí você está morrendo de fome, né? E os seus sentidos, eles repousam ali no buffet, né? Naquela oferta de comidas. Manas vai fazer você escolher tudo o que você acha que é gostoso, sem levar em consideração nada a respeito do tipo, isso é bom para minha saúde ou não é, né? Isso vai fazer bem ou mal. Manas não leva isso em conta. Manas olha para aquilo e diz, é gostoso, eu quero, né? Ou ela vai dizer assim, não, isso aqui não é gostoso, eu não quero.
Então eu brinquei dizendo que Manas ela é a parte mais burrinha da nossa mente, porque ela realmente se guia apenas pelo que é agradável ou desagradável para os sentidos, ok? Então, isso falando de uma maneira bem resumida, né? Esse é o papel de Manas, essa parte inferior da mente. Depois a gente tem uma outra dimensão intermediária, que a gente chama de Ahankara. E a gente costuma traduzir como o ego, né? Aí, um pouquinho diferente de Manas, que se move pelo que é prazeroso ou desprazeroso, agradável ou desagradável para o corpo e os sentidos, o ego, Ahankara, ele se move em função de valores egóicos. Por exemplo, assim, isso vai fazer eu ficar famoso? Isso vai fazer com que as pessoas me admirem? Né? Vejam, por exemplo, na nossa vida moderna, né? A gente tem uma preocupação muito grande, por exemplo, com a estética do nosso corpo, né? A gente se preocupa se o nosso corpo ele é belo ou não é belo. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas nos admirem, né? Então, se eu tenho um corpo belo, eu vou ser admirado. Um outro exemplo, se eu for rico, né? Eu posso ser admirado por isso. Esses dois exemplos, a beleza física ou a riqueza, vejam só. A pessoa, ela já é capaz de suportar algum tipo de desprazer físico em nome desse tipo de reconhecimento ou validação egóica, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, pode pensar assim: eu quero ser admirado, né? Eu quero ser glorificado por ser uma pessoa rica. Então, às vezes, ela vai abrir mão de prazeres imediatos para trabalhar ou para fazer todas as suas artimanhas para ficar rico, né? E é muito comum, às vezes, pessoas que se orgulham da sua riqueza, elas nem sequer se permitem desfrutar dessa riqueza, né? A gente vê exemplos aos montes, né, de pessoas que ficam ricas, elas não gastam nada daquilo, porque o prazer delas não é o prazer de usufruir do quanto essa riqueza pode se reverter em um prazer físico, como comer num bom restaurante ou fazer uma viagem para um lugar legal. O prazer dessa pessoa passa a ser um prazer puramente egóico, onde ela pensa assim: eu sou poderoso, eu sou admirado, né? Então ela não se permite abrir mão de nem um pouquinho da sua riqueza. Com a beleza acontece muitas vezes isso, né? Às vezes, em nome da beleza, a pessoa ela até adota práticas saudáveis, né? Dietas, restrições alimentares. Muitas vezes não em nome da saúde exatamente, mas em nome da beleza, porque a pessoa quer se sentir reconhecida pela beleza. Quem está fazendo isso? O seu ego, o Ahankara. Então, o Ahankara está ali subjugando Manas, dizendo: olha, Manas, eu não vou deixar você comer tudo que você acha gostoso, né? Porque eu preciso ficar bonita, né? Para ser admirado. Então, isso é um valor egóico, né? Às vezes isso caminha até para coisas assim bem exageradas, né? Como procedimentos estéticos perigosos, dolorosos, né? Tudo em nome ali daquele reconhecimento egóico. Então, essa é a esfera do Ahamkara, né? Agora, então eu expliquei para vocês Manas, essa dimensão inferior, Ahamkara, essa dimensão intermediária. E aí a gente tem uma dimensão superior da mente, que é o que Krishna está apresentando aqui, chamada Buddhi, que, como eu disse para vocês, deu a palavra Buddha, o ser desperto. Buddhi se aproxima um pouco desse conceito ocidental que a gente tem de razão, né? A gente tem, por exemplo, a faculdade dos sentidos e a faculdade da razão. O que que é essa faculdade da razão, né? É aquela que nos permite ter discernimento,
compreensão, ela nos permite reger essas outras duas dimensões. Tá? A razão ela pode nos colocar acima do nosso ego, acima do impulso dos nossos sentidos. Tá? A razão é a única capaz de nos salvar, né? Dessa, dessa, dessa ditadura, né? Dos nossos sentidos que procuram só o agradável em detrimento do desagradável, ou dessa ditadura do ego que busca só o reconhecimento, a admiração, a validação, né? Buddhi é aquilo que a gente tem que pode nos salvar disso, né? É o que nos torna humanos conscientes, lúcidos, sábios, tá? Então, Buddhi tem a ver com isso, consciência, lucidez, sabedoria. E aqui, Krishna, então, para a gente dar o passo para o próximo verso, né? Ele vai dizer que para que a gente possa trilhar esse caminho do yoga, é preciso que a gente faça constantemente esse exercício de nos situarmos em Buddhi. Tá? Buddhi ele precisa ir ficando mais forte do que arrancar o ego ou manas, a mente sensorial. Tá bem? Então, esse processo de se situar em Buddhi é chamado de Buddhi Yoga. Gravem isso. E então passamos para o próximo verso. Então, Krishna, ele dá um encorajamento aqui. Ele diz assim, ó, isso é bem interessante, tá? Tudo que diz respeito a manas, os sentidos, aquilo assim, o que a gente chama dos prazeres efêmeros da vida, né? Esses prazeres, eles são todos passageiros. Eles não vão acrescentar nada assim de mais, de nenhum tipo de transformação mais profunda, né, na nossa mente. No sentido assim de nos tornarmos seres mais despertos. Pelo contrário, às vezes isso vai só reforçar os nossos vícios, né? Da mesma forma, todos esses valores egóicos, como honra, fama, poder, riqueza, beleza, né? Eles também são temporários e eles não vão agregar nada de muito profundo para a nossa realização espiritual. Porém, Krishna diz aqui no verso 40 que qualquer esforço que a gente faça na direção de yoga, exercitando a nossa mente superior, o nosso buddhi, qualquer esforço que a gente faça nessa direção, isso nunca se perde, né? É isso que ele coloca aqui. E isso não é perdido, tá? Então, mesmo que a gente pense, eu sou tão incompetente nessa prática, eu consigo fazer isso tão pouquinho, né? Não tem problema. Tá? Esse pouquinho que você está fazendo ali vai gerar marcas importantes, significativas, e Krishna diz que isso não se perde. Isso vai sempre se somando dentro de você, te levando nessa direção, tá, da realização espiritual. Por isso, Krishna diz aqui, aqui, né, nessa prática desse yoga que ele vai explicar, não há perda de esforço, nem qualquer resultado nocivo. Mesmo um pouco deste Dharma, ele chama de Dharma aqui essa prática, né? E aí a gente traduz aqui também em parênteses como Karma Yoga, o yoga da ação. Mesmo um pouco deste yoga da ação protege a pessoa do grande medo ou dos grandes perigos, tá? A palavra aqui é bhaya. Bhaya literalmente quer dizer medo, mas tem a ver também com os perigos da vida. Quais são os perigos da vida? A pessoa ficar escrava do ego e dos sentidos. Esse é o grande perigo da vida. Karma Bandha.
né? Que ele falou ali no verso anterior. E aí então, seguimos. Verso 41. Neste Karma Yoga, ó Arjuna, a mente resoluta é centrada em um único ponto, enquanto a mente dos irresolutos é multidiversificada e infindável. Então, aqui um outro conceito importante, tá? Esse buddhi, ele é aquilo que nos permite ter foco na vida. Os sentidos não nos dão isso, tá? Se a gente tem uma mente que se move só pelos sentidos, a gente está indo pelo agradável e desagradável, isso é igual a um barco à deriva, né, do vento. Pode ir para qualquer lado, né? Por exemplo, você tinha o plano de acordar cedo hoje para assistir aula, mas aí um colega seu ontem à noite diz assim: Que isso? Larga a mão de dormir cedo, para quê? Vamos lá no bar, né? Aí sua língua, né, já pensa, aquele bar tem um hambúrguer que eu adoro, e uma cervejinha artesanal, poxa, que gostoso, eu vou lá, né? E aí você passa a noite lá tomando sua cerveja, sua comilança, né? Aí chega no outro dia de manhã, o que acontece? Você tá esgotado e aí seu despertador toca e você diz assim, hoje não vou acordar. Aí, desliga o despertador e volta a dormir, né? Então, o que aconteceu, né? A sua resolução, o seu foco, né, na sua prática espiritual, ela fica ali comprometida porque Manas, né, a sua mente sensorial te levou para um outro lugar não planejado. Então entendam, gente, isso está acontecendo o tempo todo na nossa vida, tá? Não é para a gente se sentir mal com isso, né? Mas é importante a gente olhar que essa dinâmica entre essas três dimensões da mente está o tempo todo acontecendo. E yoga vai ser o esforço que a gente vai fazer para que Buddhi esteja realmente acima do Ahamkara e de Manas, né? Então, quando o Buddhi está bem vivo ali, a pessoa diz assim: Não, hoje eu não vou no bar, né? Sábado, quem sabe? Né? Você não precisa dizer assim: Nunca mais vou, né? Eu vou lá no sábado, mas hoje eu não vou, porque eu tenho compromisso de acordar cedo para estudar Bhagavad Gita. Então, eu vou comer leve, vou dormir cedo, para que eu consiga amanhã acordar cedo e estar com a minha mente fresca, né? Para o aprendizado. Isso é Buddhi agindo acima de manas, ok? Então, o que que ele diz aqui? Que o Buddhi, ele leva a pessoa para uma capacidade de foco, propósito, né? Isso é chamado de Vyavasaya Atmika, tá? Então, ele está dizendo que Buddhi é da natureza de uma mente focada, uma mente centrada. E ele diz assim que quando a pessoa ela não tem esse Buddhi fortalecido, então a sua mente ela é chamada de Bahu Shaka. Aqui faltou um S, tá? Sumiu o S aqui da tradução. Um S com acento, aquele acento circunflexo. Então, o Bahu Shaka quer dizer uma mente que se dispersa para tudo que é lado, né? Ela pode ir para qualquer lado da maneira mais inesperada, né? Não tem nada assim que está dando um fio condutor, um foco para a vida da pessoa. Então ele faz essa contraposição, né? Ele diz que a pessoa que está focada em Buddhi, né? Ela tem essa mente direcionada, né? Essa mente que consegue manter ali o seu foco. E a pessoa, quando não tem isso, a sua mente é barro-chaca, ela vai indo para qualquer lado, para qualquer direção, dependendo das coisas que vão aparecendo, do que soa agradável, desagradável,
atrativo para o seu ego ou não atrativo para o seu ego. Tá? E aí ele diz que essa dispersão, essa mente que vai para todos os lados, né? É ananta, isso vai assim infinitamente para qualquer direção. Né? Por isso ananta, né? Infindável, assim. Você pode ir indo para qualquer lado, a qualquer momento. Aí então esse buddhi focado é chamado de Vyavasaya. Tá? Veja a palavra aqui, ó, Vyavasaya. E esse buddhi que está desfocado por manas e ahamkara é chamado de avyavasaya, tá? Disperso, ok? E aí então ele segue falando sobre essa dispersão da mente. Ele vai dizer o seguinte, que uma parte dos Vedas, tá? As próprias escrituras védicas, atraem as pessoas para a busca dos prazeres e das recompensas egóicas. Essa parte dos Vedas, ela é chamada de Karma Kanda, tá? Porque os Vedas eles consideram assim que mesmo para que uma pessoa consiga ter uma vida prazerosa, uma vida fisicamente prazerosa e não uma vida de sofrimento, e para que a pessoa possa ter uma vida onde ela tem assim êxitos egóicos, ainda assim, a pessoa, para que ela consiga esses objetivos, ela precisa ter uma vida dhármica, uma vida piedosa, tá? Porque se a pessoa for muito pelo caminho do adharma, né, violando as leis do universo, ela não vai nem conseguir uma vida prazerosa e nem realizações egóicas. Ela vai direto realmente para o fundo do poço. Ela vai colher uma vida dolorosa, né? E de ahm, uma vida assim pobre em termos de êxitos, né? Então, mesmo que uma pessoa ela tenha assim focos mais materialistas, eu quero uma vida de prazeres físicos, eu quero uma vida onde assim o meu ego seja realmente reconhecido, engrandecido. Ainda assim, na visão védica, a pessoa precisa ter uma vida dhármica para conseguir isso. Então, uma parte dos Vedas ensinam a pessoa como ter uma vida dhármica, uma vida religiosa, uma vida piedosa, simplesmente para que ela consiga ter esses bons karmas, né? Esses frutos de bons karmas e fique desfrutando disso, tá? Então, essa parte dos Vedas que oferecem isso é chamada de Karma Kanda. E isso está presente em todas as religiões do mundo. Né? Pode ver que não é diferente. A gente olha, por exemplo, para o cristianismo. Talvez uma parte dos cristãos estão realmente empenhados em se reconectarem com Deus, né? Uma outra parte dos cristãos, eles seguem ali pelas promessas mundanas, né? Desde coisas muito ingênuas, como Deus vai fazer meu time de futebol ganhar, né? Deus vai fazer com que o meu lutador favorito, né, ganhe a luta. Deus vai fazer com que a minha empresa prospere. Deus vai me dar filhos, marido, esposa, né? Então, quando as pessoas elas se dirigem a Deus, não, elas buscam a religião para atingir esses tipos de finalidades, né, que são prazeres e poderes, e isso nos Vedas é chamado de karma kanda. É legítimo, tá? Só que isso simplesmente mantém a pessoa dentro de uma esfera egóica materialista, não é ainda realmente uma busca espiritual, né? Passa a ser uma busca espiritual quando a relação que a pessoa tem, né, com Deus ou com qualquer princípio espiritual não é para o seu engrandecimento egóico ou para a sua satisfação física. É justamente para que ela alcance a visão espiritual.
E Krishna, então, tá? Só para a gente finalizar a aula de hoje, nesse verso aqui, que são dois versos juntos. Deixa eu ver. Três, na verdade, ele colocou aqui juntos, né? Krishna fala sobre essas pessoas que recorrem aos Vedas porque elas se sentem atraídas, tentadas pelas promessas de prazeres e poderes. Então ele diz assim: Ó Arjuna, as pessoas incultas que se satisfazem com as palavras dos Vedas, que prometem o paraíso celestial, dizem que não há nada mais além disso. Tais pessoas estão apenas repletas de desejos mundanos e anseiam pelos prazeres celestiais. Entenda aqui que esses prazeres celestiais, tá? Eles são prazeres mundanos. São chamados aqui de celestiais porque, na visão dos Vedas, existem outros planetas acima, né, da Terra, que são planetas para onde vão esses seres que reencarnam, cheios de punhas, cheios de bons karmas, e eles vão lá, assim, para gozar uma vida de férias, naquele tipo de spa, né? O planeta é como se fosse um spa, assim, muito suntuoso, assim, né? Muito opulento. E aí, como a pessoa adquiriu muitos bons karmas, ela tem ali o direito de viver uma vidazinha de férias nesses planetas, só gozando de prazeres, né? Então, esses são os prazeres celestiais que ele está falando aqui. São chamados de Swarga Lokas, tá? Esses planetas. Então, essas pessoas falam palavras floridas, as quais oferecem o renascimento como fruto do trabalho. Tá? Então, essas pessoas elas estão buscando, né, como fruto do seu trabalho, o renascimento em condições mais prazerosas. Elas consideram os Vedas como consistindo exclusivamente de variados rituais para obtenção de prazer e poder, tá? Então, aqui são as práticas religiosas que objetivam prazeres e poderes. Tais pessoas que se apegam ao prazer e ao poder são atraídas por essas palavras, que oferecem recompensas celestiais, e são incapazes de desenvolver aquilo que ele falou ali no verso de cima, Vyavasaya Buddhi, essa consciência focada, né? Então, são incapazes de desenvolver a determinação resoluta de uma mente samadhau. Olha aqui a palavra samadhi conjugada aqui, samadhau, tá? Uma mente meditativa, uma mente sóbria, uma mente calma e lúcida. Essas pessoas não atingem essa mente meditativa. Essas pessoas não atingem esse samadhi porque suas mentes estão excitadas com todas as promessas de prazeres e poderes dos mundos celestiais. Ok? Então fechamos aqui nos versos 42, 43, 44. Estamos indo para o final já do capítulo, tá? Quer dizer, do meio para o fim do capítulo. Alguma questão, gente? Hoje foi bastante conteúdo aí, né? Vários conceitos entre esses versos. Tudo bem? Então, mais Então, calmas aí. eu vou fazer só para ter uma. Quando você fala, quer dizer, quando o texto fala que nada se perde, né? Ali ele fala que todas as ações, mesmo que não sejam essa mente focada, mas as ações até que a gente pratica, elas vão servir de alguma coisa, né? Ali ele fala. Aqui não há perda de esforço, nem qualquer resolução, não, resultado nocivo. Isso é porque a gente vai, como qualquer ação, mesmo que não seja uma ação acertada, como é que é isso no entendimento? Aí fala um pouquinho sobre essa questão, assim, mesmo as ações não acertadas, como é que isso fica guardado
nesse nosso ser mais profundo. Isso vai para o nosso Budi. Como é que a gente faz isso? Só esclarece mais um pouquinho. Então vamos lembrar o seguinte, que a mente, como um todo, tá? Ela funciona parecido com uma caixa preta. A caixa preta é aquelas câmeras que estão filmando tudo e registrando tudo, né? Então a nossa mente, ela está registrando, armazenando todas as nossas experiências. Mesmo que a gente não se lembre delas, assim que a gente não consiga evocá-las voluntariamente, esses registros estão lá. Esses registros, eles são chamados de samskaras, né? E esses samskaras, que são os registros, as marcas mentais, como se fossem as tatuagens, né? Que as experiências vão fazendo ali no tecido da mente. Porque tatuagem é isso, né? A gente faz uma tatuagem na pele, aquilo vai ficar lá. Então, samskaras são essas tatuagens que as experiências geram na nossa mente, elas vão gravando ali, né? E essas experiências geram vasanas, que são as propensões que a nossa mente vai ter, né? Então, aquilo que vai sendo mais reforçado, mais marcado ali na nossa mente, aquilo vai se tornando a referência que a mente tem para operar no mundo. A mente vai funcionar a partir daquela referência e vai buscar aquele tipo de experiência, né? Mesmo às vezes a gente vê em situações traumáticas, né? Interessante que às vezes a gente até procura coisas que vão fazer com que a gente fique repetindo aquele mesmo tipo de experiência de dor, né? Porque de alguma maneira aquilo está muito fixado na nossa mente, criando um referencial. Então, o que acontece? Ah, Buddhi é a única instância da nossa mente que é capaz de lançar luz em cima disso e poder dar assim um redirecionamento do para onde eu quero ir. Porque arrancar o ego e manas, eles não têm a inteligência de discernir, né, o quanto isso está fazendo a pessoa cair numa ação repetitiva e reforçando um condicionamento negativo, ou o quanto ela pode se libertar disso. Só a Buddhi que pode gerar essa consciência, né, que escolhe de fato a direção para onde isso tem que ir, né? Por isso que Krishna aqui está dizendo, né, que a pessoa ela não pode levar uma vida onde ela vai sendo conduzida só por manas ou por arrancar, né? Ela precisa colocar o Buddhi nessa condução, entende? E aí, como o Buddhi ele está agindo a partir da lucidez, ele está criando lucidez. Qualquer lucidez que a gente consiga ter ali, né, diante desse cenário mental, aquilo é considerado como algo que vai libertar, como ele diz a pessoa, né, dos perigos da vida. E qualquer esforço que a pessoa faça, mesmo que pequeno, né, aquilo está realmente abrindo uma possibilidade de libertação, né? Diferente das coisas que o ego ou a mente sensorial estão fazendo, que não criam necessariamente uma libertação, ficam só reforçando, né, os apegos e os vícios, entende? Então é nesse sentido que a experiência sensorial ela é uma experiência efêmera, tudo aquilo se perde, né? Nenhum prazer da vida vai ser assim, aquilo não vai ficar com a gente para sempre, né? Os prazeres vêm e vão. E todas essas proezas egóicas também, né? Riqueza, poder, fama, essas coisas vêm e vão. A pessoa não consegue ficar com isso. Porém, essa lucidez que liberta, essa lucidez que reconecta a pessoa, né, à natureza espiritual, isso sim é um resultado definitivo, né? Por isso que Krishna diz que não há perda ou diminuição nesse esforço, né? Tudo que a pessoa faz nessa direção vai gerar ali uma luz, uma marca dentro de si que vai continuar agindo a favor dessa mesma
libertação. Ok? Obrigada. Sim, obrigada. Oi, Marcos. Oi, Bianca. E a parte ali que você falou do planeta que a pessoa iria, né? Seria um spa espiritual, vamos dizer assim. Na verdade, spa celestial, né? Porque espiritual parece ser mais acima, né? Não é Como espiritual, é celestial, no celestial, sentido de né? um lugar acima neste mundo. Acima neste mundo. Como que a pessoa conseguiria esse espaço se ela estaria mesmo buscando ainda valores egóicos, assim, que aonde que estaria a parte do Dharma dela que ela teria essa possibilidade de ter esse spa, entende? Isso é simples. Ela vai fazer ações dhármicas, Uhum, porém ela tem apego ao fruto. Por exemplo, eu fiquei rico, digamos que eu fiquei rico de uma maneira honesta, tá? Então, para ficar rico, eu não contraí assim muitos papas, né? Aí eu vou lá e faço assim ações gigantescas assim de caridade, de projetos sociais. E aí eu ajudo milhares de pessoas, né? Só que aí eu não estou fazendo isso assim com desapego no meu coração, porque eu realmente tenho compaixão pelos seres e quero que todos os seres sejam beneficiados, né? No fundo, reconhecendo que nada, na verdade, é meu, que a postura do yoga é essa, né? Na verdade, nada é meu, tudo pertence a Deus. Então, assim, eu só estou oferecendo, compartilhando uma coisa que já é de todos, né? Mas a pessoa ela não tem essa consciência, no entanto, ela faz uma ação que é uma ação benevolente, é inquestionável. Ela está lá revertendo esforços que ela fez na vida em prol do bem de outros seres. Só que ela tem apego ao fruto. Ela diz assim: olha, eu fiz essas boas ações, mas eu quero minha recompensa, né? Então, dentro da lei do karma, essa pessoa ela é promovida a uma vidazinha de férias nesse Swarga louca. Então, vai lá ter sua recompensa, né? uhum, Krishna ri disso aqui na Bhagavad Gita, mais à frente. Ele diz assim: essas pessoas, tudo que elas conseguem na vida são idas e vindas, idas e vindas. Sobe e cai de novo, sobe, cai de novo, né? uhum, Porque esses punyas, esses méritos, esses bons karmas, eles se esgotam nessa vida que elas têm lá. Igual uma pessoa que sai de férias, né? Ela junta dinheiro o ano inteiro. Aí ela vai lá para um spa, né? Chiquérrimo, assim. Aí gasta tudo. Aí ela volta endividada. Aí ela tem que trabalhar mais um ano para pagar, né? uhum. E é assim que Sim. acontece. Lá no Svarga Louca, ela tá lá gastando, né? Todos os seus punyas, os seus méritos, tendo uma vida, assim, realmente muito prazerosa e opulenta. Aí isso se esgota. Aí a lei do karma encarrega essa pessoa de voltar, né? Agora você cai lá de volta e vai trabalhar, né? Uhum, perfeito. Então é isso que acontece. E o Ahankara, né? O ego, Hum, ele então, ele só tem esse papel de buscar coisas que são atrativas, né? Para o próprio ego, como você falou, aí dentro do campo do corpo, pela estética, ou do material, pela riqueza, ele não tem um papel, vamos dizer, de diálogo entre Manas e Buddhi, de como se ele. Porque Manas está ali, vamos dizer assim, nas experiências sensoriais, né? Como hum. você falou. E aí o Ahankara, ele não tem nenhum papel de ser um pouco Buddhi, ele só está olhando para si mesmo. Porque às vezes porque na psicologia, às vezes o ego tem esse papel quando a gente olha, né? Id, ego e superego, que Ah, seria um diálogo, né? sim. Entre o superego e o id, na visão da psicanálise, né? Que você sabe que Uhum, nem é a minha, mas só eu estou tentando juntar um pouco o ego que a gente escuta sim. do ego do hinduísmo. O ego, ele já está acima de manas, como eu expliquei, né? Porque às vezes ele vai submeter a pessoa a alguns tipos de privações ou desconfortos em nome daqueles frutos que ele ambiciona. Então, a Uhum, pessoa para ficar bonita vai seguir a dieta. A pessoa para ficar rica vai deixar de se entregar a certos prazeres para ficar lá trabalhando para adquirir riqueza.
O ego, nesse sentido, ele já é um pouquinho acima de Manas, mas a motivação do ego são essas coisas, tá? É poder, é riqueza, é fama. Então, assim, Buddhi é a única instância que faz com que a pessoa se coloque acima do ego, né? Buddhi é a única coisa que vai trazer para ela um entendimento profundo, né? De que riqueza, fama, poder não é uma coisa tão interessante assim para a vida. Uhum. Então é diferente, né? Não é que o ego está ali fazendo um diálogo entre eles, tá? Na verdade, assim, Buddhi é quem tem que realmente dar o valor maior ali para todos. Uhum. O ego tá realmente só olhando para bens para ele mesmo, né? Sim, sim. Enriquecimento pessoal, Uhum, ele, né? isso. Tá. Né? Eu e meu. Essa, é Uhum. o ego está o tempo todo. O mantra do ego é isso, eu e meu. Eu, meu, para mim, é isso que ele está o tempo todo operando dessa forma. Uhum. Só Buddhi tira a pessoa disso. E aí, esse Budhi não é só a razão seca, né? Como a gente sempre escuta, né? Ela é Isso. muito mais do que isso, ela é o intelecto, ela é a possibilidade de compreensão, discriminação, entendimento, propósito, né? Sim, sim, Direção, sim. vinculada ao tempo todo ao espiritual, né? Isso, exatamente. Tá? Não é essa razão só como uma faculdade intelectual prática, né? Ah, tipo um grande matemático, né? Ele pode usar muito bem seu intelecto para fazer seus cálculos, né? Mas às vezes quando ele chega lá no restaurante, ele tá lá, né? Descontrolado, né? Às vezes. Aham. Então, assim, não é nesse sentido só o Buddhi, não é esse intelecto prático, né? É o intelecto, essa razão que está realmente cuidando de um posicionamento seu na vida, né? Na existência. Uhum. É um posicionamento sábio perante a vida. Então, a pessoa que não teria uma espiritualidade nenhuma, né? Por exemplo, sem espiritualidade nenhuma, mas muito racional, estaria utilizando esse Budhi só para o campo do mundo e para o campo prático. Vamos. É relativo, vamos pensar assim, tá? Algumas pessoas, elas podem, por exemplo, não necessariamente acreditar em algo metafísico ou uma dimensão espiritual para além da vida do corpo, mas ainda assim operar com esse Buddhi que leva ela para uma sabedoria, uma sobriedade, né? Por exemplo, os filósofos estoicos, uma parte deles é um exemplo disso, né? Eles eram super sóbrios, super desapegados, mas muitas vezes eles não tinham essa referência de uma natureza para além, que fosse, assim, existir para além da vida do corpo, né? Uhum. Então, quando você diz espiritualidade, entenda assim que a gente poderia ver dois usos para a palavra espiritualidade, né? Espiritualidade num sentido literal, realmente, de uma pessoa que acredita em uma instância espiritual eterna. E espiritualidade pode ser também um tipo de exercício mental de se posicionar nesse Buddhi, Uhum. de ter essa vida sóbria, lúcida, desapegada, com compaixão, né? Isso já é um tipo de espiritualidade. Mesmo que às vezes a pessoa não acredite em nada metafísico para além, Uhum. entende? Entendo. Isso também é um tipo de espiritualidade, né? Krishna vai inclusive dizer que mesmo que a pessoa não acredite em nada, se ela pratica isso, na visão védica, né? Ela vai ter os frutos, né? Ela pode inclusive ter condições de vida dentro dessa lógica, né, védica, onde o ser reencarna, ela vai ter condições de vida melhores pelo fato de que ela treinou a sua mente, né? Ela tem esse buddhi acentuado ali, né? Uhum. Realmente nada se perde no budismo. Sim, é isso que o Krishna está dizendo que não se perde, isso não se perde. Obrigada, Tamara. Ok, gente, vamos concluir por hoje? Então tá. Então, uma boa semana. Nos vemos na aula que vem.
Obrigada. Tchau, tchau. Tá, boa semana. Uhum. Tchau, obrigada, Marcos.